os caminhos concretos da expertise jurídica, entregando a vanguarda do direito superior na prática. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. IEJA. Ensinar é o que fazemos direito. Boa noite a todas e todos que estão conosco aqui nesse curso promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, o IEJA, curso prático de Direito Eleitoral. Hoje nós temos um encontro para falar de registro de candidatura, né? Sem dúvida, uma das etapas mais importantes e que, na verdade, é aquela responsável por disparar o início do nosso processo eleitoral, do nosso período eleitoral, naqueles momentos mais estritos, né, desse desenvolvimento que vai nos levar até as eleições. Aqui, gente, nessa primeira tela, eu estou trazendo para vocês um slide demonstrando aí para a gente a nossa linha do tempo que indica o processo eleitoral com todas as etapas que são mais relevantes aqui para pensarmos o registro de candidatura. Essa é a linha do tempo das eleições de 2022, que começa praticamente lá em 2/10/2021, quando a gente tem a aprovação daquela legislação que foi aplicada, que será aplicada às eleições de 2022. É importante nós lembrarmos aqui que havia uma grande promessa, né, uma expectativa de termos aprovado um novo Código Eleitoral, eventualmente nesse período até 2021, até 2/10/2021. Isso acabou não acontecendo, embora o PLP 112 tenha sido apresentado na Câmara dos Deputados e aprovado, ele aguarda ainda no Senado para eventuais ajustes e esperamos, sim, né, que essa iniciativa foi tão bem conduzida aí pela deputada Margarete Coelho e que envolveu muitas pessoas, a gente possa ter, né, a partir, quem sabe, do ano que vem, efetivamente a aprovação desse texto, né? Na matéria de registro de candidatura, eu antecipo aqui para vocês que ele traz muitos avanços, o texto do PLP. Ele indica, inclusive, uma harmonização de diversos procedimentos já trazidos nas resoluções do TSE e que passam, então, a constar expressamente da lei. Importante dizer que não que isso signifique que as resoluções do TSE, nessa matéria, a resolução atual que nós temos especificamente a 23.609, invadisse a competência legislativa, não é isso. Mas a gente acaba tendo um monte de regras operacionais que, em alguns aspectos muito significativos, a gente consegue, através do que o TSE produziu, trazer um aprimoramento legal. Quer ver, por exemplo, para falar para vocês, como que a gente poderia pensar hoje registro de candidatura, como temos na Lei 9.504, se nós não tivéssemos o DRAP, né, que é o demonstrativo de regularidade dos atos partidários. Uma espécie, né, uma organização ali de formulários e procedimentos para que a gente possa, de uma vez, apreciar todas as questões relativas aos partidos políticos, né, e agora as federações e a formação das coligações são questões comuns a todas as candidaturas e que não precisam ser trazidas em cada processo de registro de candidatura. Então, esse é um exemplo, né, de medida pensada pelo TSE e que a gente acaba agora tendo no PLP. O que não ficou bom, né, e aqui eu tenho que fazer o apontamento da minha perspectiva, da estabilidade dessas candidaturas antes, né, a tempo hábil para a eleição, é que a gente tinha uma proposta no PLP de antecipar o registro de candidatura para junho, ou quem sabe a gente pudesse chegar num consenso ali e aprová-lo de volta, né, para período de julho. E acabou que essa data no texto final apenas seria modificada de 15 de agosto para 14 de agosto. É um dia só. E qual é o problema aqui que nós temos? O problema que nós temos, e como, né, todos que estão nos assistindo envolvidos com eleições sabem que acontece, é que a gente acaba tendo um período muito curto para julgar esses registros de candidatura antes da eleição. Só para dar uma notícia para vocês, em 2020 a gente teve quase 15 mil candidatos que não tinham decisão definitiva ali, não tinham sido julgados, na verdade, nem é a decisão definitiva do TSE, mas estavam sem julgamento na data da eleição. Então, vejam só que a gente tem sempre a expectativa de que muita coisa possa mudar nessa temática, a gente pode aguardar para ver qual vai ser o desenrolar dessa matéria a partir de 2023, mas, por enquanto, né, trazendo aí em registro de candidatura, a nossa alteração é tão esperada, eventualmente até dessa antecipação do registro ainda não veio. Além disso, a gente teve em 2 de abril de 2022 um prazo muito importante, né? Foi o prazo de 6 meses
antes das eleições para que a gente tivesse o registro de partidos no TSE, que vão participar das eleições. A modificação mais importante nesse campo foi a criação do União Brasil, pela fusão do DEM e do PSL. Temos também aqui a referência ao período de 6 meses antes da eleição para fixação de domicílio e também para filiação partidária das pessoas que pretendem concorrer. Inclusive, recentemente, nós vimos, né, a decisão do TRE de São Paulo, já apreciando a transferência do Sérgio Moro, que era até então um pré-candidato que, né, estava, nessa ocasião, tentando se transferir seu domicílio para São Paulo. E na matéria da transferência eleitoral, acabou que o TRE de São Paulo, em grau de recurso, acabou indeferindo essa transferência e ele volta para o Paraná. Importante dizer que essa matéria do domicílio se resolve, o deferimento ou não da transferência, no processo administrativo. Quando nós chegarmos no registro de candidatura, já deverão estar constituídas essas situações de domicílio e apenas vai se verificar se foi atendido esse prazo de 6 meses, né? Registro de candidatura não é hora da gente impugnar transferência de domicílio. O momento próprio é realmente dentro do processo administrativo. Além disso, temos uma super novidade para esse ano, a data de 31/5/2022, que congregou o registro das federações partidárias, novidade também da reforma legislativa de 2021 e que permitirá a partidos políticos atuarem de forma unificada em uma dinâmica reconhecida pelo STF, né, como muito diferente das coligações, já que no caso das federações elas terão que perdurar por pelo menos 4 anos, não são alianças que se desfazem no dia seguinte ao pleito, falaremos um pouquinho delas logo mais. Chegando agora, no momento em que nós estamos, nós avançamos, né, para aguardar aí em 20 de julho desse ano de 2022 e até 5 de agosto a realização das convenções partidárias. Em seguida, temos a data limite para o registro de candidatura em 15/8 e depois chegaremos às eleições, 2/10 para o primeiro turno e, se tivermos segundo turno, 30/10. A data limite para a diplomação dos nossos eleitos esse ano será 19/12, cai numa segunda-feira, e aqui a gente vai então encerrar, né, o nosso fluxo aí do período eleitoral com essa linha do tempo, voltada aqui, é claro, eu estou focando no nosso tema hoje, que é registro de candidatura. Algo aqui, gente, que eu quero chamar a atenção especialmente para os advogados e advogadas que nos acompanham hoje nesse encontro. Aqui, durante o período eleitoral, que tem início justamente com a data limite do registro de candidatura, que é 15 de agosto, a gente tem algumas modificações muito importantes para a tramitação dos processos. Processos esses que a gente vai fazer referência especificamente ao próprio registro de candidatura, às ações de propaganda e direito de resposta e ainda, quando for o momento delas, as prestações de contas. Mas sempre limitadamente essas alterações que eu vou falar ao período de 19/12, que é a data da diplomação. Tá? Então, isso aqui que eu vou falar agora, gente, é algo que atende a uma demanda por celeridade máxima, agilidade máxima na atuação da Justiça Eleitoral para fazer frente à necessidade de deixar tudo pronto para a própria eleição se realizar. Então, a primeira coisa que acontecerá esse ano é que, a partir de 15 de agosto, as secretarias dos nossos tribunais eleitorais, tanto o TSE quanto os tribunais regionais, ficará funcionando de forma ininterrupta, né? Então, esse funcionamento ininterrupto, ele vai até as datas que estão definidas no calendário eleitoral, recomendo a vocês consultarem. Lembrando que esse ano, no caso dos TREs, os próprios tribunais terão autonomia de determinar, após um dado período, se conservarão as secretarias abertas ou não até 19/12, né? E aí, para os usuários desses serviços, é sempre importante estar ciente de qual vai ser a dinâmica de funcionamento de cada um dos tribunais. Aqui, ó, a questão que mais preocupa, né, a advocacia, prazo. Então, os prazos vão se vencer aos sábados, aos domingos e aos feriados. Falando, então, bem especificamente das nossas ações de registro de candidatura, é preciso ter essa atenção, porque a qualquer momento, né, a partir de 15 de agosto, a gente pode ter o vencimento desses prazos. Além disso, as intimações não vão ser feitas pelo Diário de Justiça eletrônico.
no processo de registro, a gente vai ter intimação por meio de uma funcionalidade que é o mural eletrônico, né? Então, esse mural eletrônico, ele, na verdade, é importante a gente entender que ele não é um DJE, ou seja, um Diário de Justiça Eleitoral piorado, ele, na verdade, é um aperfeiçoamento do que a lei diz. Porque, vejam que curioso, a lei diz que as intimações em registro de candidatura são feitas por afixação de edital em mural nas unidades judiciárias. Então, pensem vocês, se nós fôssemos seguir estritamente a letra fria da lei, a gente diria que os advogados e as candidatas e os candidatos, todas as pessoas interessadas, dirigentes partidários, teriam sempre que estar indo à secretaria do tribunal para consultar e saber se saiu uma decisão a respeito de um determinado candidato ou de uma determinada candidata. A partir do momento que a gente tem um mural eletrônico, ele supre, né, esse mural físico e ele passa a ser consultado por qualquer interessado de qualquer lugar, a qualquer horário. Então, fiquem atentos, porque a dinâmica prioritária de intimação é por meio do mural eletrônico no DJE. No caso das decisões colegiadas, ou seja, aquelas que vão ser proferidas pelos TREs e também pelo TSE, durante esse período eleitoral, a intimação ocorre durante a própria sessão de julgamento. É outra coisa bastante importante, né? Então, muitas vezes, advogados e advogadas devem estar atentos aí para diligenciar até para a obtenção do teor desses, né, dos votos que foram proferidos. A gente já tem, por exemplo, no âmbito do TSE, uma sistemática que foi elaborada em 2020 e que deu muito certo, que é uma publicação de uma versão simplificada, né, desse acórdão a tempo de permitir que os advogados, as advogadas, candidatos e candidatas se movimentem conforme o que seja necessário ali a partir daquela decisão que foi publicada, conhecendo os fundamentos dessa decisão. Para o Ministério Público, a intimação vai ser feita por meio do que a gente chama de expediente lá do PJE. Então, nos próprios autos do PJE é feita a remessa, né, para os órgãos representantes aí do Ministério Público, os representantes do parquê, e a gente não vai ter, então, para essas hipóteses, a publicação no Diário de Justiça eletrônico, tá? Então, vejam um dado também importante para que acompanhem. Nesse caso de processo de registro de candidatura, não se aplica aquele prazo, né, que concede à parte intimada por meio desse meio eletrônico no PJE, o prazo de 10 dias para cessar a intimação. Isso não vai acontecer. O prazo se abre automaticamente a partir da data que for aberta à vista pelo Ministério Público. Aqui no finalzinho do nosso slide, uma última nota, para ter atenção. Isso que eu falei tudo aqui sobre essa celeridade máxima desse período eleitoral, não vai se aplicar às ações submetidas ao procedimento do artigo 22, as nossas ações ali ligadas tanto à ação de investigação judicial eleitoral, quanto aquelas representações que podem gerar sanções severas, cassação, né, multas também em situações de ilícitos mais graves. Então, a apuração de ilícitos eleitorais segue com prazos normais, né, correndo durante todo o período, inclusive correm, né, não contamos em dias úteis, correm aos sábados, domingos, feriados, mas não se vencem nessas datas. Eles são necessariamente prorrogados caso se vençam nesses dias. Então, muita atenção com isso para não confundirmos. Aqui, gente, eu vou deixar a dica para vocês, aqui principalmente, não vou me deter demais, mas deixo a dica principalmente para os advogados e advogadas, quanto a esse artigo 38 da Resolução 23.609, porque é exatamente ali que a gente vai ter todas as regras relacionadas à intimação durante o período eleitoral, nas ações de registro de candidatura, nos permitindo ter uma compreensão bastante clara de como funciona essa sistemática. O mais importante é reafirmar que o modo principal de intimação é o mural eletrônico e que, atenção, quando os candidatos, as candidatas, os dirigentes partidários forem fazer o envio da documentação relativa ao registro de candidatura, lá no Candex, né, que é o sistema da Justiça Eleitoral, tem um campo que precisa ser assinalado. É um campo que diz o seguinte, que os interessados são responsáveis por acompanhar os meios de intimação previstos no artigo 38. Significa, na prática, o seguinte, não tem como alegar, né, se a publicação for devidamente feita, por exemplo, no mural eletrônico, não tem como alegar que não viu, que não conhecia o mural, que não teve acesso. Aqui eu deixo uma dica muito importante para todos os interessados, né? Os advogados, é claro, quando constituídos, atuam nesse processo,
mas é também interessante que cidadãos e cidadãs acompanhem essas intimações para saber o que está acontecendo com o seu processo. Deixo a dica especialmente para as nossas candidatas, né? Porque muitas vezes sabemos ainda que em algumas situações são candidaturas um pouco negligenciadas no âmbito de alguns partidos, de alguns órgãos específicos, e para incentivar, né, da melhor forma essa participação das mulheres na política, a gente precisa também convidar as mulheres para que acompanhem o processo das suas candidaturas e não haja aí nenhum prejuízo durante a tramitação. Um último aspecto que eu queria falar com vocês a respeito de intimações, né, que nós precisamos ter bastante atenção com isso. Nós temos uma diferença quanto à prática de atos feita quando esse ato vai ser praticado por uma petição, uma manifestação diretamente no PJE, ou seja, já no processo do registro de candidatura, ou quando ela exige um comparecimento pessoal para atendimento de alguma diligência na própria secretaria do tribunal. Então, lembrando, os atos do PJE podem ser praticados normalmente até as 23h59 do último dia de prazo. No entanto, se nós tivermos uma indisponibilidade técnica do PJE, por exemplo, na última hora desse prazo, esse prazo vai ficar automaticamente prorrogado, conforme diz o artigo 38A, inciso 1 da nossa resolução 23.609. Por outro lado, se eu estiver falando de prazo que vai ser cumprido mediante uma diligência que envolve um comparecimento pessoal até a secretaria, já nessa hipótese, o que vai acontecer? Eu vou ter a prorrogação do prazo se eu não tiver um funcionamento normal da secretaria naquele dia. O expediente pode ter começado mais tarde, ele pode ter terminado mais cedo, pode, por alguma questão, não ter funcionado a secretaria excepcionalmente, e nessa hipótese, se for um ato prático, um ato que precisa ser praticado na serventia da secretaria, ele vai ficar também automaticamente prorrogado para o dia seguinte, ok? Vamos dar andamento aqui, agora que já falamos, né? Gosto sempre de começar com a questão dos prazos, porque é uma questão premente aí durante o nosso registro de candidatura, e vamos falar um pouquinho sobre a participação dos partidos políticos no nosso registro, nas nossas eleições, o que vai acontecer previamente ali, essa organização antes, né, do registro de candidatura propriamente dito. O artigo 4º da Lei 9.504 diz o seguinte: para participar das eleições, o partido tem que até 6 meses estar com seu registro deferido do seu estatuto no TSE, e ele precisa ter até a data da convenção designada especificamente naquela circunscrição um órgão devidamente constituído, de acordo com seu estatuto. Sobre essas providências aqui que o partido precisa adotar para se constituir, nós não vamos aprofundar, né? Mas só para vocês terem esse panorama, como nós falamos, o último partido registrado foi o União Brasil, através da fusão do DEM e do PSL. Então, isso envolve o quê? A constituição desse partido como pessoa jurídica. Se for um partido inteiramente novo, né, a gente vai precisar que esse registro, ao ser levado ao TSE, conte previamente com a coleta de apoiamento, que são aquelas assinaturas, né, de pessoas interessadas na criação do partido, lembrando que essas pessoas não podem ser filiadas a outro partido e que a coleta deve ocorrer no prazo de 2 anos a contar do registro do partido no cartório de pessoas jurídicas. Feita essa coleta e apreciados outros elementos do estatuto, deferido o registro, como eu disse, é preciso que o deferimento ocorra até 6 meses antes da eleição para que o partido participe, né? Estamos com o nosso quadro para 2022 já definido a partir do número e do nome dos partidos que estavam registrados até 2 de abril desse ano. E, por fim, como nós falamos, esse é o que dá mais, né, agito aí durante o período eleitoral propriamente dito, é assegurar que haja a constituição de órgão de direção naquela circunscrição, o que deve ser feito até a data da convenção. Quais são as modalidades de órgãos partidários que podem ser constituídos? Independentemente do nome que seja dado no estatuto, a gente tem 2 formas básicas, né? Um é a comissão provisória, que é nomeada pelo órgão superior e que pode ser destituída a qualquer tempo. Esse modelo, gente, muitas vezes é tratado por algumas pessoas como problemático pelo risco de oligarquização, né, dos partidos políticos, porque a gente teria uma concentração muito grande de poderes nas esferas superiores que poderiam, conforme a sua vontade, o seu desejo,
constituir, destituir essas comissões provisórias. Eu não tenho uma leitura, né, taxativa desse modelo para dizer que ele em si seja prejudicial. Como nós sabemos, a gente tem outros aspectos que precisam ser considerados quando um partido resolve ser implementado em uma determinada localidade, né? E um deles é pensar que é preciso haver um certo grau de enraizamento ali, né, um número de filiados razoável que permita conduzir, eventualmente, aquele programa do partido de forma harmônica, já que os partidos têm caráter nacional. Então, muitas vezes, a ideia de que o diretório, né, que é a nossa segunda forma de composição, é absolutamente, né, em qualquer hipótese, melhor, né, mais benéfica para a ideia de democracia partidária do que a comissão provisória, eu acho que nem sempre isso é verdade. A gente tem hipóteses, de fato, em que há um excesso de domínio desses partidos pelas instâncias superiores, mas também a gente tem o risco de se constituir diretórios muito precoces. Em vez de favorecer uma oligarquia nacional, às vezes vai favorecer uma oligarquia local, especialmente em pequenos municípios, né, que pode assumir o controle ali daquele diretório de forma não dialogada com as instâncias superiores. Então, onde é que está, né, o caminho melhor? Então, deixando claro aqui, o diretório, a particularidade dele é que ele tem seus dirigentes eleitos pelos próprios filiados, em sistemática conforme o estatuto partidário, e que somente pode ser dissolvido também, tem mandato certo, e ele somente pode ser dissolvido na forma indicada também no estatuto. Então, essas duas formas, né, caso se verificadas, e normalmente estão previstas em todos os estatutos, com variações nominais, que não vêm ao caso aqui, qualquer uma delas é legítima para estar constituída à época da convenção partidária e realizá-la. O que eu disse aqui a respeito, né, de onde estaria a virtude desses modelos, eu acredito que estaria num equilíbrio, que hoje nós não temos na nossa legislação. Hoje, e não tínhamos também quando o TSE tentou, né, no outro extremo, regular essa matéria, estabelecendo prazos muito curtos para a comissão provisória. Hoje, o artigo 3º da Lei 9.096 indica que o prazo de vigência de um órgão provisório pode ser até 8 anos. E, além disso, o parágrafo 4º vai dizer que, quando estiver exaurido esse prazo, né, essa vigência desse órgão partidário, também não vai poder acontecer uma extinção automática do órgão. Ora, se após o prazo cumprido, 8 anos, não acontece a extinção, na verdade, nós estamos, inclusive, dizendo que não há materialmente nenhum prazo, né, no ponto de vista prático aqui. O prazo não é um prazo, porque esse órgão vai poder continuar praticando os atos que lhe cabiam. Eu disse que eu achava que a virtude aqui estaria num equilíbrio. O equilíbrio que eu enxergo seria a necessidade de que a gente tivesse obrigatoriamente a constituição de diretórios no âmbito regional, estadual, né, distrital, aqui no Distrito Federal também, porque são esferas muito altas da organização partidária ainda, e permitir com mais tranquilidade, né, menos viés assim, de entender como necessariamente problemáticas as comissões provisórias nos âmbitos municipais, principalmente dos pequenos municípios, né, porque, de fato, não é simples manter uma estrutura partidária né, permanente, como é o diretório, e de forma mais organizada em todos os mais de 5.600 municípios do Brasil. Esse tema, né, da duração das comissões provisórias, ele hoje está sendo, né, ele foi alvo de um questionamento pela Procuradoria-Geral da República, numa ADI, mas ainda não temos decisão a respeito dele, então, por enquanto, né, vigorando aí a possibilidade dos 8 anos. Além disso, gente, nós temos uma regra que está na Resolução 23.609 e decorreu da decisão na ADI 6032, que discutia a medida prevista em resoluções do TSE que acarretava, ao final de um processo de prestação de contas que não tivessem sido devidamente apresentadas, essas resoluções do TSE indicavam que, caso não prestadas as contas, poderia ser suspenso o diretório partidário, o órgão partidário, até que as contas fossem efetivamente prestadas, né? Essa era a previsão. No julgamento dessa ADI 6032, o STF, por voto ali liderado pelo ministro Gilmar Mendes, acabou entendendo que não seria esse o caso, né? Que a gente precisaria, após o processo de prestação de contas, um procedimento próprio para discutir, né, a causa dessa não prestação de contas, e só ao final desse processo
traria ali a possibilidade da suspensão do órgão diretivo. A resolução do TSE que regulamentou esse procedimento, que foi determinado na DI 6032, somente foi aprovada em 2021. E aqui a gente poderia discutir esse assunto em profundidade, tem muitas questões, mas no nosso objetivo de um curso de Direito Eleitoral Prático, o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte: é muito pouco provável, com o tempo em que foi aprovada a resolução, que foi final, né, novembro de 2021, que a gente vai ter até os próximos meses aí situações em que órgãos partidários que não prestaram contas venham a ter, né, uma decisão definitiva nesses processos eventualmente voltados para suspender os órgãos partidários. Traduzindo, é muito pouco provável, né, é altamente improvável que a gente vá ter nessas eleições as situações de suspensão em decorrência de não prestação de contas, como era comum, né? Vamos lembrar em 2018, ainda o movimento ali anterior, 2020, já não teve por causa dessa decisão, mas em 2018 a gente tinha muita discussão a respeito dessas suspensões, né? Numa situação prática, caso vocês deparem com uma anotação que está decorrente ainda, né? Os tribunais regionais já deveriam, a essa altura hoje, ter regularizado todos os órgãos partidários que estão nessa situação de inadimplência de contas. Mas se em alguma situação prática vocês depararem com isso, né, a norma que indica que não pode acontecer essa suspensão, isso vai ser verificado no Sistema de Gestão de Informações Partidárias, que é o SGIP, para verificar lá a situação do diretório, né? É uma recomendação que verifiquem qual é a situação dos diretórios aí, para não ter surpresa, né, dos nossos diretórios estaduais, que são os que vão atuar esse ano, os estaduais ou regionais e distritais no Distrito Federal. Então, essa medida aqui, essa previsão da resolução, né, que diz que o partido fica impedido de participar das eleições na circunscrição respectiva se tiver a suspensão em decorrência dessa não prestação de contas, ele não deve, né, na prática, ser aplicado esse ano. Não esqueçam o seguinte, existem outras hipóteses de diretório irregular, né? A própria extinção de um diretório, que depois não foi constituído outro, nós temos problemas que podem estar relacionados a irregularidades de CNPJ, então tudo isso é algo que pode impedir, se o partido estiver irregular na data da convenção dentro daquele estado, em tese ele não pode fazer sua convenção. Então, prioritário aqui para quem está envolvido com partido político. Verifique a situação dos diretórios e regularize naquilo que for necessário e possível aí o quanto antes, ok? Gente, seguindo aqui, falamos de partidos políticos e vamos falar, né, da novidade desse ano, que são as federações partidárias, que foram criadas por lei em setembro, né, final de setembro ali, virada de outubro de 2021, já foram objeto de regulamentação do TSE. Eu tive um privilégio, assim, uma verdadeira honra de ter participado da coordenação desse trabalho, de edição dessa resolução dentro do TSE, né, e eu digo que foi uma honra porque foi um trabalho feito de forma muito ágil e que a gente chamou representantes, né, deputados que participaram conosco das discussões sobre o modelo, órgãos também técnicos da Justiça Eleitoral e acredito que aprovamos, né, uma regulamentação muito coesa com os objetivos que o Congresso tinha e que é preciso dizer, como a lei era muito enxuta e o Instituto não tem um idêntico, a gente tem alguma coisa similar no mundo, mas não tem nada idêntico ao que a nossa lei criou, né? Era preciso entender para onde esse Instituto ia levar, né? E, por fim, tivemos um elemento muito importante, que foi a decisão do STF a respeito já da constitucionalidade desse modelo, fazendo um pequeno ajuste no prazo de constituição das federações com vistas à participação nas eleições. Já vamos chegar ali. Falando aqui da federação como conceito, o que é essa federação, gente? Isso aqui eu estou apresentando para vocês conceito, né? Vocês com uma síntese de todos esses estudos que nós fizemos. Então, a federação é uma associação de partidos políticos. Então, primeira coisa importante é que ela é uma associação, ela inclusive vai ser registrada no cartório das pessoas jurídicas como tal, e ela é uma associação de partidos políticos. O que eu quero dizer? Não existe pessoa física, cidadão ou cidadã, que seja filiado diretamente a uma federação partidária. A federação é de partidos. As pessoas continuarão filiadas aos seus partidos políticos. O que mais? Ela é formada em âmbito nacional.
E essa, gente, é uma característica decisiva dela que já começa a indicar que ela é uma estrutura partidária, ela não é uma estrutura estritamente eleitoral como é a coligação, né? Que não é nenhuma estrutura, a coligação é um instituto tipicamente eleitoral. A federação, ela vai entrar no nosso sistema partidário como uma estrutura específica que vai permitir a esses partidos se congregarem a partir de uma decisão dos seus diretórios nacionais. Então, outro aspecto importante, eu falei há pouco da fusão, né, de 2 partidos políticos. E vejam vocês, quando a gente tem a fusão desses partidos políticos, a gente acaba não tendo, né, a possibilidade de que nas instâncias menores, né, nos níveis do Estado e dos municípios, esses partidos, as pessoas que são filiadas a esse partido, se oponham àquela decisão do Nacional. Inclusive, nós estamos vendo, isso é um movimento comum, a partir da fusão do União Brasil, o que a gente vê é um movimento de desfiliação, né, comum, normal, de pessoas que não ficaram satisfeitas com esse resultado. Mas é impossível um filiado contestar a decisão em si pela fusão, não é verdade? Isso vai valer também para a federação, tá? A federação vai ser formada em âmbito nacional, a partir da decisão desses diretórios nacionais, e eles vão, então, após registrar seu estatuto e programa no TSE, passar a exercer algumas prerrogativas e obrigações partidárias conjuntamente. Atenção que não são todas, tá? E já vou adiantar aqui. Acesso a fundo partidário, acesso ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha e propaganda partidária seguem sendo direitos de cada partido político que compõe a federação, tá? Então, o dinheiro, por exemplo, não é dividido, não é distribuído pelo TSE, não é repassado à federação, é repassado aos partidos políticos que vão deliberar sobre como fazer os seus gastos em favor, inclusive, da federação. E outra coisa importante, vai ser imposto a esses partidos políticos, né, que atuem, a partir da formação da federação, de forma unificada, tanto no âmbito eleitoral quanto no parlamentar, em todos os níveis. Esquematicamente, vejam aí o que é essa atuação unificada. Nós tivemos, né, os partidos políticos que querem formar a federação, eles levam, depois de constituir a associação no cartório de pessoas jurídicas, leva esse registro da federação para o TSE e, a partir daí, gente, vejam, por favor, essa chave que eu coloquei. É muito importante entender isso aqui, principalmente para quem é de diretório, dirigentes partidários em nível estadual. A partir da constituição da federação, no âmbito do TSE, os efeitos são automáticos em todas as esferas, nacional, estadual, distrital e municipal. Não há como, no âmbito dos estados, haver uma oposição à existência dessa federação que foi deliberada em nível nacional. Tivemos a formação de 3 federações, né, até aquela data indicada, que foi 31 de maio. Então, essas 3 federações formadas, que envolvem PSDB e Cidadania, é uma delas, né, PSOL e Rede é outra, e PT, PCdoB e PV estão juntos, né, e vão atuar dessa forma, e vai equivaler a atuação dele, gente, a um partido político. Só para falar um pouquinho aqui sobre a nossa DI 7021, antes da gente ver se temos perguntas? Não temos perguntas, então vamos continuar aqui que nós temos uns minutinhos para a gente aproveitar bem esse momento aqui. Então, na DI 7021, a liminar, né, que foi proferida e depois confirmada pelo Pleno, ela distinguiu o momento pós-eleitoral e o momento pré-eleitoral. Ou seja, como a federação se comportava, segundo a lei, no momento pós-eleitoral, como ela se comportava no momento pré-eleitoral. Analisando o momento pós-eleitoral, foi aferida ali a possibilidade de reconhecer a constitucionalidade desse modelo que foi criado por lei. Porque a federação vai sobreviver à eleição e vai impor um funcionamento parlamentar unificado. Opa, então 4 anos esses partidos têm que estar dentro dessa federação, passando a atuar em todos os níveis, dentro dos parlamentos, como um só partido político. Então, aquela principal crítica que havia à coligação proporcional, que é o problema de nós termos uma distorção da vontade do eleitor, que às vezes optava por votar em um candidato pensando em um determinado projeto político, e seu voto podia ser aproveitado por outro partido da coligação, por outro candidato, gerando, às vezes, após a eleição, como eles se separavam,
uma atuação completamente distinta de um do outro, esse problema não existe na federação. E foi por isso que o TSE considerou constitucional o modelo. Por outro lado, a lei dizia que as federações poderiam ser formadas dentro do prazo da formação das coligações. E aí erraram a mão, né? Isso foi depois nas conversas reconhecido inclusive por parte dos deputados com quem a gente dialogou, porque se nós estamos falando de uma estrutura partidária, né, dentro do sistema partidário, estável, permanente, que vai ter estatuto, que vai ter órgão diretivo, tudo isso envolve uma organização que é similar à organização dos partidos políticos, né? Como eu falei, é uma associação de partidos. E não uma coligação que é formada ali rapidamente, simplesmente pela deliberação para participar de um determinado pleito. E se a gente permitisse que as federações fossem formadas até 5 de agosto, além do caos que isso representaria, né, para o processo eleitoral, porque a gente já poderia ter, inclusive, convenções realizadas no nível estadual, né, e vir uma decisão do Nacional dizendo que agora tudo tinha que ser refeito a partir daquele novo desenho, a gente tinha um problema também de quebra de isonomia, porque se os partidos têm que estar registrados até 6 meses antes do pleito, por que as federações teriam essa vantagem competitiva de se registrar depois? No caso específico do ano de 2022, né, aí a interpretação conforme está na tela para vocês, foi o que o TSE determinou. Então, para participar das eleições, as federações devem estar constituídas como pessoas jurídicas e registradas o seu estatuto no TSE, no mesmo prazo aplicável aos partidos políticos. E aí, para 2022, a gente acabou tendo um ajuste que foi apenas para acomodar, né, a possibilidade ali de criação dessas federações nesse primeiro ano em que o modelo era muito novo e toda a regulamentação muito recente, e aí foi fixada essa data de 31/5. No âmbito, gente, para entendermos aqui a regulamentação da federação, eu vou deixar aqui só apontamentos, acho que é indispensável para vocês entenderem como vão funcionar as federações. Dá uma lida nessa resolução, que é a 23.670 de 2021, não é extensa, para ver esses pontos aqui e outros, né? Primeiro, não é obrigatório que a federação constitua órgão regional e órgão municipal. Ela vai poder ser representada nesses âmbitos pelos órgãos partidários dos partidos que a compõem, tá certo? É só o órgão nacional que é obrigatório. Segundo ponto, o quadro de filiados, como eu disse, permanece com cada partido político. Outro ponto trazido na resolução, a federação ela vai ter prazo indeterminado. O que vigora ali por 4 anos é o período de obrigatoriedade da permanência, ou seja, se o partido se desliga antes desses 4 anos, ele vai sofrer sanções, entre elas, inclusive, não ter acesso ao fundo partidário pelo período remanescente, né? Agora, essas sanções que a lei previu, a resolução do TSE disse o seguinte, olha, vamos ser razoáveis. Se, na verdade, a federação acabar porque esses partidos que a compunham decidirem se fundir ou incorporarem-se uns aos outros, as sanções não se aplicam porque a gente terá cumprido um dos objetivos da federação, que é otimizar, né, o nosso sistema partidário, aperfeiçoá-lo. Outra coisa é exatamente, como nós já falamos, a atuação unificada dos partidos políticos a partir do registro da federação, lembrando que, apesar disso, não vai ter atribuição de número para a federação, tá? Então, os partidos federados conservam seu número e os candidatos vão concorrer com esses números durante, né, as eleições, e também a ordem de suplência que vai ser fixada ali dentro da federação vai ser conservada como um retrato, né, da eleição, independentemente de posteriormente essa federação eventualmente acabar. Então, ordem de suplência e número, né, são 2 dados aí que a gente deve sopesar ao falar da atuação unificada, porque eles preservam a identidade dos partidos políticos. Outra coisa que eu já falei, quando chegar lá na prestação de contas, né, porque financiamento, toda a fonte de recursos vai ser passada diretamente aos partidos políticos e a lei nada dispôs diversamente sobre essa prestação de contas, a prestação de contas vai ser prestada por cada partido. Além disso, a partir do ano seguinte à formação das federações, nós vamos ter os efeitos da cláusula de desempenho sobre a legislatura seguinte à formação, então, dessas federações. Ou seja, essas que se formaram agora em 2022, nós vamos considerá-las a partir de 2023 para ver se os partidos atingiram cláusula de desempenho e, com isso, têm acesso a fundo partidário
e também a propaganda partidária. Mas, verificado que esses partidos juntos, né, atendem à cláusula de desempenho, quando a gente for fazer a distribuição dos recursos, já falei isso aqui, a gente vai ter o repasse para cada uma das legendas, na proporção dos seus próprios eleitos, tá? Eu brinco, gente, que é como se fosse assim, a federação um passe VIP, né? A gente cola ali na pessoa, vão juntar todo mundo para entrar no camarote VIP. Vamos entrar aqui no passe VIP, mas chegou no camarote, vai ser cada um por si, a distribuição dos recursos, né, o que cada um vai receber ali, vai ser de acordo com cada um desses partidos políticos. Então, é uma dica aí, uma brincadeira, mas para ajudar vocês a entenderem essa dinâmica. Além disso, né, está na resolução que também a prestação de contas da federação a de exercício vai corresponder àquela que for apresentada pelos partidos políticos, ou seja, não teremos prestação de contas anual da federação ao TSE, por exemplo, né? E controvérsias relativas ao funcionamento da federação seguem sendo competência da Justiça Comum, claro, a não ser o que diga respeito ao registro da federação e as alterações que sejam feitas, ok? Podemos ir mais um pouquinho para terminar essa parte aqui, tá? 3 minutos, então vamos lá, vamos mais um pouquinho. Escolha de candidatos e formação das coligações pelas federações partidárias, envolvendo aqui a nossa participação dessas federações no pleito. A federação, gente, vai fazer uma convenção única, tá? Então vejam como é diferente da coligação, que cada partido faz a sua e delibera se eles vão concorrer conjuntamente. Por quê? Porque, como a gente já disse, a federação está previamente constituída em nível nacional. Então, no âmbito dos estados, as federações vão ter que fazer uma convenção federativa única, né? Outra coisa é que bastará haver, como eu já disse, um dos partidos com representação dentro daquela circunscrição para que possam ser lançados os candidatos. Com uma ressalva, se um desses órgãos partidários tiver suspensão, ou seja, porque ele está irregular ou sofrendo alguma sanção, aí, por outro lado, toda a federação vai ser atingida e não pode participar do pleito. Esse é mais um motivo para verificar de antemão a regularidade desses órgãos partidários aí em cada âmbito da atuação de vocês. As federações poderão formar coligações majoritárias nas mesmas condições dos partidos políticos e um ponto também bem importante aqui é que o acesso ao sistema de candidaturas, né, o Candex, o módulo externo, ele vai ser feito com a utilização de uma chave em nome da federação. Então, gente, muito cuidado. A partir do momento em que essas federações estão formadas, o sistema de gerenciamento de informações partidárias, ele vai transferir para o CAND, vai importar o nome da federação. Nós não teremos ali mais os partidos políticos, né? Só para pegar um exemplo concreto, porque é um dos que eu citei, PSDB e Cidadania, não vão aparecer mais no Candex em nenhum lugar do Brasil com essas terminologias, né, suas legendas próprias. Vai aparecer lá, Federação PSDB Cidadania. E aí, qualquer pessoa legitimada nesses partidos para utilizar o sistema vai fazer o acesso, tá, ao Candex com essa chave em nome da própria federação. Quando nós tivermos uma divergência na utilização dessa chave, porque podemos antecipar, né, principalmente no âmbito estadual, que muitas divergências ocorram, porque às vezes os partidos que compõem a federação e que assim definirem o âmbito nacional podem não ser até mesmo aliados na esfera estadual. É preciso chegar a um consenso de como esses diretórios vão atuar, esses órgãos partidários. Mas se nós tivermos uma divergência e 2 grupos ou 2 partidos políticos que compõem pleitearem, atuarem em nome da federação, isso vai gerar uma dissidência, né, que é um momento em que a gente tem a apresentação de 2 demonstrativos de regularidade dos atos partidários por 2 grupos distintos, e isso vai ser tratado como é até hoje a nossa dissidência partidária, né? Vai ter que ser aferido qual dos grupos tem razão, qual deles terá legitimidade para representar a federação. E um último ponto, a cota de gênero precisa ser atendida globalmente, ou seja, na lista de toda a federação, na sua lista proporcional, e também nas indicações feitas por cada partido federado.
tá? Aqui estou deixando para você só as disposições de destaque, não precisamos nos deter sobre ela, então artigo 3º, parágrafo 2º, fala da atuação unificada, olha aí, né, em todas dos partidos que a compõem, em todas as circunscrições nas quais possuam órgão partidário, tá? Então, muito cuidado com isso para termos essa diretriz e quando vocês forem especificamente, né, fazer essas deliberações no âmbito estadual, entenderem que será preciso atuar juntamente com os representantes de outros partidos políticos que compõem essa mesma federação, ok? Nós vamos fazer uma pausa e a gente volta daqui a pouco para continuar com a nossa exposição. Até já! Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. Ensinar é o que fazemos direito.